social, se a gente pensa no orçamento, na cobertura e no potencial de articulação. Tá? O quanto potencialmente, a partir da transferência de renda, você consegue pensar circuitos de integração e uma consolidação da proteção social mais inclusiva, né? Que inclua os mais vulneráveis. Mas esse potencial de articulação ele é desenvolvido de maneira bastante diferente nos três casos. Né? Eu acho que o caso brasileiro, o quanto o Brasil Sem Miséria tem tentado avançar nesse ponto, acho que é um ponto interessante de se pensar. Né? Um outro ponto interessante, só para ir finalizando, é o quanto a gente tem uma construção institucional bastante centralizadora, né, que vai se consolidando, tentando se contrapor a certos padrões tradicionais do fazer assistencial e da transferência de benefício. Né? Se, por um lado, a gente tem importantes ganhos de cobertura e focalização com essa centralização decisória, o quanto com os próximos objetivos, né? Quando cada vez mais a gente está discutindo articulação intersetorial, articulação intraburocrática, né? Articulação de transferência, benefícios e serviços, o quanto essa centralização decisória vai dar conta desses objetivos. Né? E aí é interessante pensar que a existência ou não de instâncias formais para a coordenação é algo a ser investigado. A Argentina tem instâncias formais para fazer a coordenação intersetorial e elas são reconhecidas como esvaziadas. Elas existem institucionalmente, mas não são ocupadas. Tá? No caso brasileiro, uma das reclamações que eu mais ouvi nas minhas entrevistas era a ausência de instituições formais para a coordenação. Né? O reconhecimento de que a Casa Civil não cumpre esse papel, uma certa visão problemática do MDS coordenando uma ação que é intersetorial, mas uma percepção de que outros mecanismos de coordenação estariam em funcionamento. Né? A própria trajetória de uma certa burocracia de carreira, né, os gestores de políticas públicas, as transições dentro dos vários ministérios e as redes que isso traz consigo, né, redes políticas também ajudando a fazer a coordenação, né, mas com desafios nada triviais. Enfim, e aí o ponto que eu queria usar para terminar, né, é um pouco esse ponto final aqui, né? Os desafios de coordenação e articulação intersetorial vão ser cada vez mais relevantes, né? E o quanto a gente vai conseguir, o quanto cada um desses países, cada um desses contextos vai conseguir fazer frente, levando em consideração seus legados institucionais e os novos objetivos colocados por esses programas, é uma questão ainda em aberto. É isso, obrigada. Obrigado, Renata. Então, vou passar a palavra agora, né, para o Bruno Campos. A gente resolveu aqui de última hora inverter um pouco a programação da mesa, porque ela tinha sido inicialmente programada para ter as duas posições por parte dos pesquisadores do programa Bolsa Família Brasil Sem Miséria e depois da visão dos dois gestores. Mas para ficar uma coisa mais concatenada, a gente resolveu fazer os dois blocos. Né? Então, a gente ouviu a Renata, né, e agora vamos ouvir o Bruno, sobre o mesmo tema. O software dele vai explorar mais a questão do caso do programa Bolsa Família. A decisão de última hora causou aqui um curto-circuito, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, em nome da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pelo convite para participar desse evento, principalmente na figura do nosso colega do Alexandre Gomide e da Gabriela Lota, aqui da Universidade Federal da ABC. Enfim, quando houve o convite, nós conversamos, Gabriela e eu, sobre a mecânica, o funcionamento do seminário. Eu achei muito interessante essa proposta de trazer para cada política essa dualidade da análise acadêmica, da análise da universidade e da nossa experiência prática. Né? Então, basicamente, de uma maneira geral, o que devo fazer aqui é um pouco do relato a respeito da construção, dos processos de construção
dessas nossas experiências dentro do Bolsa Família. Basicamente, em torno de 2 eixos. Né? Posso pegar um? Existem muitas maneiras de se analisar o Bolsa Família, mesmo se a gente levar em conta apenas a abordagem institucional. Uma dessas maneiras, que acaba simplificando, mas facilitando a compreensão do público externo do programa, da comunidade de política pública que não está, enfim, tão familiarizada, que não analisa por dentro o programa, é a gente dividir em 2 eixos. Né? Você pode contar a história do Bolsa Família a partir desses 2 eixos. Um eixo horizontal diz respeito ao processo de integração do Bolsa Família, ou seja, da política de transferência de renda, com outras políticas que já existiam. Política de vacinação e todos aqueles os procedimentos, processos, programas dentro do Ministério da Saúde de atenção básica e, no caso do Ministério da Educação, com o próprio core business do Ministério, que é, enfim, educação. E aí a questão da frequência escolar. Lembro que nós somos herdeiros do programa Bolsa Escola, um dos programas que unificado 3 outras experiências, cartão alimentação, Bolsa Alimentação e auxílio gás, deu origem, em 2003, ao programa Bolsa Família. E o eixo vertical, que é o eixo de coordenação, cooperação, muito de cada coisa, com poder político local. Dentro do Ministério, dentro do Bolsa Família, na lei que criou, existe um dispositivo que diz que o programa Bolsa Família no município, ele ocorre por meio do poder público local. Ou seja, a gente está falando de ONGs, a gente está falando de outros atores, nós estamos falando com a municipalidade, toda a institucionalidade do município. Preciso levar em conta, enquanto a gente não entra puxando aqui outros fios, que esse processo de integração horizontal, ele não ocorre apenas no nível federal, mas ocorre também no nível estadual e no nível municipal. E uma das coisas que a gente tem como mais importantes construir dentro do programa e deixar como uma herança, como um subproduto, é o processo de criação e desenvolvimento dentro das municipalidades, que nós sabemos, nós vivemos num país em que 80%, 85%, não estou lembrado do número exato agora, dos municípios tem menos ou tem até 10 mil habitantes. Então isso, se a gente for levar em conta, quantos municípios brasileiros têm plena capacidade estatal? 200, 300? E aí, considerando tudo que a autonomia administrativa pode trazer em termos de arrecadação de tributos, uma estrutura de gestão e provisão de serviços públicos no nível local, tudo isso. Então, uma das coisas a serem estudadas, a gente tem ciência disso, é o impacto que esse processo de horizontalização da gestão do Bolsa Família, execução do Bolsa Família, implementação do cadastro no nível local, está causando em termos de criação de uma capacidade de gestão e de articulação dentro do próprio município. Então, esse é um aspecto bastante importante. Do Estado, isso é uma história um pouco mais complicada. Eu costumava, toda vez que ia falar dos Estados, suspirar, mas deixei de lado. Esse não é um problema meu, é um problema estrutural, é um problema que eu diria até do ponto de vista jurídico, até mesmo constitucional. E aí a gente tem uma crise de identidade, em relação às atribuições dos Estados também. Mas os Estados, nós conseguimos construir um espaço para ele, dentro do programa Bolsa Família, que é de apoio a municípios, construção de uma capacidade,
apoio à construção de uma capacidade de gestão, implementação nas municipalidades do seu território. Basicamente, eu fiz então, dentro dessa proposta de mostrar os instrumentos, de falar sobre essa experiência de construção desses instrumentos que a gente, enfim, vem implementando dentro do Bolsa Família, é que eu trouxe, então, uma reflexão, uma experiência a respeito da construção dos instrumentos, dos mecanismos, dos conflitos que estavam ali relacionados ao processo de construção dessa cooperação, dessa integração horizontal e também do processo de cooperação vertical dentro do programa. E aí, na coisa gráfica aqui, que as apresentações podem mostrar, mostrei qual é o negócio do Bolsa Família, qual é o seu propósito, né, que é uma política direta de transferência de rendas, é o básico, que é condicionada, é direto porque não existe intermediação de outras agências. O beneficiário, a família beneficiária, quando isso selecionada, recebe um cartão. Com esse cartão ela pode sacar seus recursos que são depositados mensalmente na conta escritural da Caixa Econômica Federal, não há intermediação, e é um programa condicionado, ou seja, nós estabelecemos o programa, o seu desenho tem condicionalidades da área de educação, que é a frequência escolar. Ela é diferente para crianças de 6 a 15 anos e para os adolescentes de 16 a 17 anos, de 15 a 17 anos, né? 16 a 17 anos. E na área da saúde, manutenção de um calendário vacinal, consultas pré-natais, consultas de 6 meses para avaliação, até 6 anos, não 6 meses, desculpa. Por favor. Sou igual aqueles meninos de Olinda. Quando você interrompe, eu tenho que começar tudo. Na área de saúde, o calendário vacinal, os pré-natais, etc. E medição, pesagem das crianças. Okay? O ponto é, como um ministério novo, vai fazer no início do ano que vem 10 anos, que herdou praticamente uma coxa de retalhos institucional da operação das políticas anteriores a si, diante de um contexto de contestação da credibilidade, da legitimidade de seus programas, seria capaz, portanto, eu dou um salto no tempo, ou no caso do Bolsa Família, realizar pagamentos mensais a 14 milhões de famílias beneficiárias, a
acompanhar as condicionalidades de 17 milhões de alunos que pertencem às famílias beneficiárias, acompanhar condicionalidades na área de saúde referentes a 8 milhões de famílias, ter uma interlocução com 5.570 municípios, onde em cada um deles existe ao menos um beneficiário do programa Bolsa Família. Como é que uma estrutura institucional dessa daria conta de uma tarefa dessa envergadura? E aí, no final das contas, o que acontece em 2003, 2004, principalmente em 2005, diante do desafio, diante da contestação da imprensa, identificando fraudes, eu me lembro que em novembro de 2004, o Fantástico fez uma reportagem tomando 2 ou 3 módulos do programa, mostrando fraudes, não necessariamente eram fraudes, envolvendo o recebimento do benefício por funcionários públicos das prefeituras de Teresina, de São Luís. Então, isso, naquele momento, o programa foi colocado em xeque. O cadastro, o grande problema naquele momento, nós, enfim, não estava lá à época, mas o diagnóstico que foi feito, o problema vinha do cadastro. O cadastro é o instrumento de seleção das famílias. Por meio do cadastro, as famílias apresentam seus dados, renda, condições de moradia, dados pessoais, sobre trabalho, sobre escolaridade, saúde de cada um dos membros da família. E nós tínhamos uma situação, e tudo que é carreado para dentro do cadastro acaba repercutindo no Bolsa Família, porque é a nossa ferramenta de seleção beneficiária. Né? E aí nós tínhamos isso, o cadastro com uma base de dados extremamente suja, desatualizada, com multiplicidades, contendo fraudes, homens grávidos, essa coisa toda. Isso tudo era carreado para dentro do programa Bolsa Família. No início de 2005, o desafio era o que fazer a partir disso. Os caminhos alternativos que estavam dados naquele momento era jogar fora aquela base de dados, zerar os programas de transferência de renda, Bolsa Família, e os anteriores que ainda estavam sendo pagos, começar tudo de novo com um custo político enorme, ou implementar um processo de limpeza dessa base cadastral. E é aí que começa a nossa epopeia de construção de um processo de cooperação com o município. A questão é, como fazer isso no Brasil? É impossível. Aproveitou-se naquele momento o dispositivo que eu mencionei da lei de criação do Bolsa, falava da implementação por meio da municipalidade, e nós, em consultas, houve todo um processo de construção disso, construção de aliança, entramos em contato com a Confederação Nacional dos Municípios, houve reuniões do Conselho Intergestores Tripartite no âmbito de política de assistência social. Mas nós, paralelamente a esse processo de consulta, de conversar, levamos a eles o fato de que iríamos lançar a mão dessa articulação com a municipalidade. A resistência que houve inicialmente era aquela que você já deve ter escutado milhões de vezes dos prefeitos. Poxa, mais um encargo passado por Brasília sem os respectivos aportes financeiros para fazer frente ao desafio. Né? Eu me lembro que uma vez, falando isso com o pessoal agora há pouco, assisti uma apresentação sobre o programa Indonésio e eles relataram exatamente a mesma coisa. E o caso do Bolsa Família era igual ao programa Indonésio,
sem o IGP, coisa que nós fomos construir. Então, naquele momento se construiu essa aliança, se deixou aberta a porta, de um apoio financeiro aos municípios que, enfim, colaborassem, e a colaboração foi sendo construída aos poucos, né? Conseguimos, a partir no primeiro semestre de 2005, a gente criou o processo de adesão, começou a operacionalizar o que já estava previsto, a adesão dos municípios. Os municípios, ao aderir, reconheciam no Ministério, do MDS, o papel de regulamentador, o papel de financiador do programa, e se colocavam, se comprometiam a ser os operacionadores, enfim, as instâncias de operacionalização do programa, e principalmente do cadastro na ponta. Enfim, na minha apresentação tem essas referências, as portarias, né? Ou seja, a gente começou com um processo de maneira forçada, porque nós fomos, enfim, aquela história de você aprender a nadar sendo atirado da piscina, um processo que em outros lugares estava a pleno vapor, de contratualização dentro da administração pública. Nós não podemos, de Brasília, dizer, olha, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso. Então, existe uma autonomia administrativa municipal. Então, por meio da adesão, o município reconhece no governo federal o papel e se compromete a executar com o outro. E aí, para que a gente começasse a movimentar essa engrenagem de uma maneira mais rápida, nós assinamos. E foi uma coisa muito interessante, muito útil. Nós assinamos com a transferência de recursos ainda em 2005 para a limpeza dos cadastros. Nós fizemos, os tempos heróicos do Bolsa Família. Então, naquele momento, foram geradas 5.565 bases de dados, com a base municipal de cada localidade, os problemas, a base de dados das famílias beneficiárias com os problemas que tinham que ser corrigidos, e nós enviamos tudo no correio. Os CDs, os DVDs, não lembro exatamente o que era. O município recebia aquilo, fazia identificação do que precisava ser atualizado, ser limpo, ser, enfim, reparado dentro do registro de cada família, e a partir daquilo, e a partir da reparação da base de dados, nós pagamos R$6 por registro. Naquele momento, então, uma vez uma africana me perguntou quanto a gente tinha gasto para criar e colocar em funcionamento o programa, o cadastro. Naquele momento, nada. Mas depois, em 2001, nada. Mas depois a gente teve que gastar aí quase R$100 milhões para consertar, o que não foi feito antes. Não havia incentivos para atualização, não havia incentivos para fiscalização em cada municipalidade a respeito da base de dados e por aí foi. Tá? Então, esse primeiro momento, em 2005, e esse processo de pagamento para realizar a operação de limpeza do cadastro, isso incentivou que os municípios aderissem. E dessa forma, no início de 2006, a gente tinha uma base de dados de um momento zero, bem mais limpa do que havia em 2004, 2005. Tá? E aí a nossa experiência de criação do índice de gestão descentralizada. Tá? Com aquela base de dados servindo como parâmetro inicial, a gente criou, e foi uma epopeia naquele momento, com base na interpretação acima da LOAS, com base numa portaria 148, um processo de transferência de recursos para os municípios que basearam em desempenho. Quanto melhor o desempenho em termos de qualidade de cadastro, de atualização, de informação de dados, informação de condicionalidades de saúde e educação, maior era o recurso
que o município ia receber até um determinado limite. Tá? Isso foi sendo construído aos poucos internamente dentro da Senar, e à medida que isso ia amadurecendo, as conversas iam se alargando e CIT, enfim, as outras instâncias da área de assistência social. Tá? Então, na Páscoa de 2006, foi criado o primeiro IGD, né? Enfim, um mecanismo novo baseado em apoio financeiro para o município, para que ele executasse executasse atribuições, tarefas de uma política que era uma política federal, política de transferência de renda, e que nós cumprimos aí uma promessa que estava já identificada na portaria 246 de criação do processo de adesão lá de 2005. Uma terceira fase do IGD foi quando o processo, o instrumento teve que subir até o nível legal. Por quê? Porque nós fazíamos transferências baseadas em interpretação de LOAs, com base em uma portaria, e os órgãos de controle começaram a identificar, talvez, aí, as inconsistências de um modelo novo. Né? Então, para preservar o modelo, preservar o instrumento, e aí foi um processo amplo de negociação com a Fazenda, com o Planejamento, com a CGU, com a Casa Civil. Nós levamos aí vários meses construindo um texto para colocar na legislação do Bolsa Família, o IGD, na lei de criação do Bolsa Família. Porque aí, com base na lei, aquilo ficava salvaguardado de interpretações que nós não gostaríamos de ver, do ponto de vista da transferência, da questão da responsabilidade fiscal, tudo, né? Isso se deu no ano de 2009 e 2010. Tá? Então, nesse eixo horizontal, que levou a apresentação do Gogó, me lembro que a gente tinha para destacar isso, todo um processo de criação, de desenvolvimento de um instrumento de indução ao comportamento, e aí nós estamos falando da municipalidade, tá? Utilizando tirando proveito de uma crítica que é uma crítica, no meu entender, muito pertinente de várias outras políticas públicas. O governo federal cria o negócio, cria a política, cria o programa, atribui responsabilidades ao município, mas ele tem que arcar com os seus próprios recursos para executar. Não que isso, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, não seja certo, porque se a gente for lá nos objetivos da República e tudo mais, nós vamos ver que cabe também à municipalidade, aos estados, empregar recursos financeiros próprios para o combate à pobreza e à desigualdade. Mas a gente criou aí um elemento indutor. E o segundo ponto, que eu acho que é algo muito pouco explorado ainda por outras políticas, que é esse processo de contratualização. Ou seja, você tem que se ver diante da limitação que existe, determinada pela autonomia administrativa dos municípios, que é constitucional, você precisa resolver essa questão. E aí nós fizemos isso por meio de um arranjo de contratualização. Uma adesão. O segundo eixo que eu queria mencionar, que é o eixo da horizontal, de integração das políticas, transferência de renda, saúde, educação, eu usei como instrumento